Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 195, Esquecido não é perdido. Estamos no capítulo 7, já no último item do capítulo 7, Esquecimento do Passado, da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Como todos sabem, eu sempre repito, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, né? Nós começamos o estudo na primeira, as causas primárias, e estamos agora no capítulo 7 da segunda parte, né? Da vida espírita, né? A parte que trata dessa relação mais direta do mundo espiritual com o mundo material. Como a gente falou no encontro anterior, e como também é um tema sempre que a gente está alertando, o Livro dos Espíritos não é bula de remédio. Bula de remédio é natural que a gente vá com determinada disposição de leitura. A gente olha e diz como é que eu uso, contraindicação, eu posso tomar, não posso, e pronto. Mas tem havido uma leitura bula de remédio de O Livro dos Espíritos em nosso movimento. E isso é muito complicado. Porque o Livro dos Espíritos é uma obra filosófica. Então, complica muito. Não é posso tomar, não posso, eu sou alérgico ou não, toma 3 vezes por dia, então tá bom, 3 vezes por dia, ok. Não dá para ser assim, gente. Filosofia é algo que exige reflexão, é algo que exige pensamento, é algo que exige amadurecimento, é algo que exige comparação. Tá certo? Kardec fez um esforço e produziu uma obra extraordinária em tornar essas questões acessíveis a todos nós. Mas a gente não pode achar, porque Kardec tornou elas mais acessíveis, que a gente vai ter condição de entender sem esforço. Né? Não é manualzinho, não é bula de remédio. Então a gente está sempre alertando para esse tipo de leitura. Não adianta. Eu li o Livro dos Espíritos, peguei, li do começo ao fim e pronto. Ok, você começou. Né? Você já tem uma ideia geral. Agora vamos meditar, vamos avaliar, vamos comparar as ideias específicas aprofundando. Obviamente ninguém vai fazer um estudo completo do Livro dos Espíritos numa encarnação. É ridículo pensar assim, porque é um atestado de ignorância gigantesco, não dá. Mas a gente pode começar esse processo de uma maneira mais madura, mais responsável, tá certo? Então, mais uma vez esse alerta, porque a gente vai tocar num ponto que é assustador, porque eu encontro pessoas que têm aí 20, 30 anos de espiritismo, que aparentemente estudaram, e que de fato estudaram, mas estudaram no modelo bula de remédio, e que abrem a boca dentro de um centro espírita, falando para leigos, dizendo que o espiritismo é contra a lembrança do passado. Dizendo que o espiritismo é contra toda e qualquer possibilidade de regressão de memória. Então, assim, assusta, não pela ignorância de A, ou de B ou de C, que é normal, mas assusta que isso vai se reproduzindo. E as pessoas vão colocando essas respostas na boca de pessoas que não podem ter dito isso. Né? Eu já ouvi até a gente dizer que o Chico Xavier teria dito. E aí, sem medo, eu posso dizer que o Chico Xavier não pode ter sido contra a lembrança do passado. Salvo se você quiser defender a tese que o Chico Xavier era contra o que ele fazia e contra o que o Emmanuel fazia. Olha como a coisa é complicada. Por quê? Porque o Chico Xavier só conseguiu psicografar o que ele conseguiu psicografar há 2000 anos, Ave Cristo, etc. Porque muito antes de psicografar, ele já tinha escrito, e tem um papel por escrito na FEB, das regressões que o Emmanuel fazia nele. Porque ele só conseguiu a riqueza daquela obra, de detalhes históricos, inclusive, porque ele tem como base a própria história espiritual dele, a própria encarnação dele na época.
Então veja como a gente vai criando situações complicadas. Foi o que aconteceu com o catolicismo. De repente você desenvolve uma ideia e aquela ideia se torna verdade, só que ela é contrária a tudo. Aí você fica num beco sem saída, a história do diabo. O catolicismo foi desenvolvendo a ideia de um diabo que era contra Deus, que era... Aí você diz, tá, mas como é que Deus é todo poderoso e existe um outro ser que se contrapõe a ele? Aí não tem resposta, porque você criou uma coisa ridícula. É o que algumas pessoas já fizeram no movimento e implantaram. Naturalmente, tudo que é implantado pode ser desimplantado, né? Mas não vai caber a gente. Vamos esperar aí que os médicos façam essa operação delicada. Mas é só para mostrar que a leitura do Livro dos Espíritos ela tem que ser responsável, ponderada, avaliar, comparar com a realidade, comparar com a gente, realmente o que é que os Espíritos estão querendo dizer. Eu vou ler a questão, né? Naturalmente vocês estão sempre aí em posse da questão para ler, a gente sempre coloca e é muito fácil encontrar na internet várias traduções, que é outra coisa delicada, de O Livro dos Espíritos. Olha aqui. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Pergunta de Kardec, óbvio, nós perdemos. O homem não pode nem deve saber tudo. Ok. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Resposta grande, muita coisa aí dentro. Primeiro, o homem não vai saber tudo, nem encarnado, nem desencarnado, nem espírito superior, óbvio. Deus lhe oculta porque ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão à luz. O que é que eles estão dizendo aqui? Vai haver uma transição. Ele não sabe, mas ele vai começar a saber. Olha a comparação, né? Não vai saber de uma vez. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Eu quero trabalhar isso aqui. Eu não vou pegar a questão agora em que os espíritos dizem a Kardec que existem muitas pessoas encarnadas que sabem das suas vidas passadas. Porque aí, quer dizer, essa resposta é para os mais básicos, né? Para quem não pode. Mas como é que os próprios espíritos dizem para Kardec? Que existem muitas pessoas na Terra que conhecem suas vidas passadas, mas não revelam porque causariam um escândalo. Então pode saber. Mas eu não vou trabalhar nisso agora. Eu vou trabalhar numa outra questão que vem logo depois. E nem vou trabalhar ela toda porque ela é gigantesca. Mas olha que interessante. Ok. Aí você pega o leigo. Gente, não tem problema nenhum a gente ser ignorante. Problema nenhum. Mas é muito grave quando a gente é ignorante e acha que sabe. Porque o que cria o problema no mundo não é a ignorância em si, é a arrogância. O fato de eu não ser médico, eu não entendo nada de cirurgia, nada, zero. Zero. Tem problema isso? Nenhum. Agora, se eu sou possuído por uma crise de loucura, entro no centro cirúrgico e começo a operar alguém, ou eu não entendo nada na área médica, né? De ortopedia, de atendimento de emergência, não entendo nada, mas aí eu vejo um indivíduo com o fêmur fraturado e eu resolvo ajeitar o fêmur dele e colocar no lugar, aí o problema é grave. Então, pior do que a minha ignorância é a arrogância. Então não tem problema você não entender de esquecimento do passado e regressão de memória. O problema é quando você pega essa questão aqui e você arrogantemente sai dizendo que o Espiritismo proíbe lembrar do passado. Vou ler essa outra questão, só para a gente ver como o tema é sutil. Gente, eu não medi, mas assim, eu acho que essa questão é a maior questão do Livro dos Espíritos. Kardec, que normalmente sintetiza, nossa senhora, ele caprichou aqui. Ele caprichou tanto que os próprios espíritos disseram que tinha que dar 2 respostas para a pergunta dele. Né? Mas vamos lá, eu vou ler aqui, né? Por favor, segure aqui na mão, vamos junto, vamos fazer essa travessia. Olha o tamanho da pergunta. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não se acham
Premidos por todas as nossas necessidades físicas, nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral não é relativa. Nós sentimos a felicidade por comparação com o estado menos feliz. Como alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não se encontram no estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, motivos de desgosto. Entre nós, o rico, mesmo que não sinta as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso tem menos tribulações, que tornam a vida amarga. Ora, pergunto se, na posição em que se encontram, os habitantes deste mundo não se consideram tão infelizes quanto a nós e não se lamentam de sua sorte, já que não possuem a lembrança de um estado inferior como termo de comparação. Vamos lá. Resumo, vocês vão ler aí, né? Vou resumir agora. Kardec está dizendo o seguinte: ok, em mundos mais evoluídos que a Terra, a pessoa não lembra que viveu na Terra, então ele não tem um termo de comparação. Então ele não vai se dar conta do quanto ele é feliz e não sabe. Gente, isso é de uma sutileza psíquica. Porque Kardec está dizendo o seguinte: nossa felicidade é relativa. Ele está dizendo é isso. Felicidade é relativa para a gente. Então, se você não tem com o que comparar, você não tem essa noção, né? Para quem sofreu muito e sofre menos hoje, estou falando de uma experiência de uma encarnação. Olha para trás e diz: não, tá bom demais. Tá bom demais. Porque antes era muito pior. Não é que ele esteja perfeito, mas ele sabe o que é sofrer. Então, isso é um tema já bem interessante para o futuro. Kardec tem essa perspicácia. Olha a resposta dos espíritos. A isso é preciso dar duas respostas distintas. Pergunta desse tamanho, né, meu irmão? Há mundos entre dos que fala, quer dizer, que são melhores que a Terra, mas não são realmente evoluidíssimos, cujos habitantes possuem uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências anteriores. Estes compreendentes podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Olha que coisa. Eu vou só pegar um ponto porque é tudo muito rico aqui. Eu vou pegar só um ponto hoje. Hoje a gente desenvolve. O ponto que eu vou pegar é o seguinte: existem mundos que não são mundos super evoluídos, mas são melhores do que a Terra, em que os habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências anteriores. Má notícia. Se você andou dizendo por aí que o Espiritismo, que Deus proíbe a lembrança de vida passada, você cometeu uma blasfêmia. Você está distorcendo a obra do Consolador. Porque existem mundos em que os espíritos possuem uma lembrança muito precisa e muito clara. Então, meu amigo, lembrado não é lei de Deus. Deus não proíbe lembrar do passado. Porque se fosse uma proibição divina, era em todo canto. Um exemplo bem claro: Deus proíbe que os seres humanos matem-se uns aos outros. Deus proíbe. É lei de Deus, é lei moral. Então não interessa que mundo você vai estar. É proibido. Você não vai encontrar um mundo superior onde haja morte, porque os espíritos compreenderam que é proibido. Com a lembrança do passado se dá o contrário. Quanto mais evoluído, mais lembra. Olha aqui, olha onde é que esse programa é dedicado a você, meu irmão e minha irmã, que até agora, talvez com boa vontade, tem distorcido o espiritismo. Agora não tem mais desculpa. Olha que coisa interessante, porque as pessoas estão colocando no mesmo patamar. Não, Deus proíbe, como dissesse, Deus proíbe matar, Deus proíbe roubar, Deus proíbe lembrar do passado. O movimento é o contrário. Quanto mais evoluído o mundo, mais os indivíduos lembram. Olha que interessante. Quanto mais capacitado, mais o indivíduo lembra do seu passado. Olha que coisa interessante. Quanto mais evoluído o mundo, menos ocorre violência. E em mundo evoluído,
não há assassinato. Não há. Não existe. Não existe. Se você for para Júpiter e quiser lá implantar um jornal de crimes, você vai falir, meu irmãozinho. Porque não vai ter um crime para você botar na primeira página. Se você vai para o mundo evoluído, você vai para o mundo evoluído material e você vai simplesmente querer fazer concurso para delegado para investigar assassinato, você vai ficar em encarnação desempregado. Se o seu sonho é ser juiz criminal, e se você só vai ser feliz se for isso, se você for para o mundo evoluído, você vai ficar desempregado. Mas se você for, segundo o Livro dos Espíritos, questão 394, se você vai para o mundo evoluído, mesmo sem ser super evoluído, os habitantes vão saber de forma muito clara e muito... Vou dar um exemplo que é muito claro e muito preciso. Aqui na Terra, Eurípides Bassanufo sabia o nome da rua e o número da casa que ele morava em encarnação passada. Simples assim. Não, na encarnação tal, eu morei no lugar tal, na rua tal, no número tal, a minha casa era assim, 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 tinha uma parede dessa cor, a fachada era desse jeito. Então, por favor, cuidado. Quando você vai falar em nome do Espiritismo, verifica, essa opinião é minha? Essa opinião é de algum famoso ou não, mas que tá algum distorcedor da doutrina espírita, ou está lá na fonte? Procura. Eu acho que está na fonte. Onde? Onde você está fundamentando essa sua ideia? Se a Terra vai evoluir, e ela vai, a lembrança do passado vai se tornar cada vez mais comum. Não é de hoje para amanhã, mas passo a passo ela vai. E aqueles que, em nome do Consolador, do Espiritismo, estão se opondo a isso radicalmente, me desculpe, vocês estão trabalhando contra o Cristo e contra a evolução da humanidade. Amigos, amigas, um beijo no coração, né? Nosso intuito não é atacar ninguém, nosso intuito não é gerar uma polêmica vazia, mas é pedir que, quando a gente for defender uma ideia, vamos ler no Livro dos Espíritos com calma, vamos pegar as várias questões que tocam no assunto, vamos meditar, para que a gente possa fazer gol a favor, né? É muito triste a gente desencarnar e ver, meu amigo, você fez um gol a favor e 10 contra. Né? Vamos ter esse cuidado, porque assim, Kardec fez isso com tanto carinho, gente. O tamanho dessa pergunta aqui, não é porque Kardec escrevia, né, era prolixo, não. O tamanho dessa pergunta, eu vou dizer o que é. É zelo. É o esforço gigantesco de um espírito que sabe que as guerras religiosas, como a gente vive hoje no movimento espírita, né, interno, elas se justificam, falsa ou verdadeiramente, por má interpretação. Então o codificador teve uma preocupação, um carinho imenso para não deixar a coisa, né, mal explicada. Gente, está aqui. Vou ler a última vez. Habitantes de mundos superiores possuem uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências anteriores. Então, se a Terra evolui, as nossas lembranças vão passo a passo, sem desespero, milímetro a milímetro, vão se tornar claras e precisas. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo esteja conosco sempre, que evocamos a presença moral do Consolador prometido, todas as vezes que falamos em nome do Espiritismo. Precisamos de obreiros confiáveis. Precisamos daqueles que não pretendem brilhar com a falsa luz que pensam ter. Precisamos daqueles que humildemente sabem indagar aos espíritos da codificação, consultando as obras básicas. Seria impossível que todos os espíritos da codificação
respondessem diretamente a cada um de vocês. Embora emocionalmente é o desejo de todos. É o desejo de todos. Filho, se nós pudéssemos, todos conversaríamos com vocês particularmente. Falo dos que têm interesse real, claro, explicando cada item. Não é possível. Por isso a grandeza do trabalho de Kardec. Porque Kardec reuniu, organizou para que essa instrução coletiva chegasse a vocês. E vocês, desculpem dizer, desastradamente, por conta de preguiça, não consultam o Livro dos Espíritos e ficam repetindo, não, porque o palestrante tal deste isso. O palestrante tal não é o codificador, me desculpem. O médium tal não tem a autoridade dada pelo Cristo para fazer a codificação. Não interessa quem ele seja. Não interessa. Eu assisti o patrocínio do Cristo a Allan Kardec. Ninguém na Terra teve isso. Ninguém. Nem Moisés. Então não me venham com essa, porque é famoso, esta fama dele vai cair, desse palestrantezinho A ou B. Um vento poderoso vai arrastar e será esquecido. Falo de todos esses que com fama destroem o trabalho do Cristo, distorcendo codificação, com fama, com espetáculos estúpidos que nós condenamos sim. Kardec não é referência para as espíritas. Kardec é um marco da história evolutiva deste mundo. Estúpidos são os espíritas que não reconhecem isso. Kardec é marco, não por uma personalidade específica, que é grandiosa, mas porque Kardec é o marco da volta do Cristo ao mundo. Vocês não querem ver? O mestre já tinha dito tudo. Se eu me calar, as pedras falarão. Kardec dá voz a todas as pedras, porque é sobre essa pedra que o mestre constrói a sua igreja. Kardec é o sintetizador de todas as grandes vozes do além. Não haverá nada parecido com Kardec no mundo. Nada. Porque ele é a grande personalidade que reuniu todas as vozes. Todas as vozes do alto vinculadas ao Cristo da história desse mundo. Quando falamos codificador, estamos dizendo consolador. Ele reuniu cada voz, ele reuniu cada pedra, pequena e grande, feia e bela, e construiu algo maravilhoso, que vocês já estão na hora de conhecer. Abrem o Livro dos Espíritos como se fosse uma revista de passatempo. Não se faz prece. Não se evoca a proteção do Mestre. E querem entender. E querem entender a voz sutil de espíritos que já são luzes. Não são mais humanos, são luzes. Filhos, atentem. Este livro é muito mais do que vocês são capazes de perceber, mas entendam. Vocês, hoje, já podem abrir e ler 2 ou 3 questões desse livro com um clima espiritual elevado. E se vocês fizerem isso, eu garanto, ele mudará as vossas vidas para sempre.
Esse livro é plena luz, meus filhos. Permitam que o seu pensamento, o pensamento de vocês estreito, alarguem-se na grandeza do que Kardec pôs em suas mãos, com muito amor, com muita ternura e com imenso sacrifício. Aprendamos a ler esse livro e Jesus nos abençoará sempre. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.